Nas histórias das narrativas bíblicas, destaca-se um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Um homem escolhido por Deus para liderar sobre a nação de Israel e exemplificando fé e coragem. A trama remonta a 1 milênio antes do nascimento de Cristo, quando a nação de Israel buscava por uma liderança terrena, dirigindo seu pedido para o profeta Samuel. Este pedido desapontou o Deus, com a recusa do povo em continuar apenas com o comando divino. O desejo do povo era equiparar-se a outros reinos, almejando uma governança humana. Deus, em sua sabedoria, permitiu que a liderança recaísse sobre um homem da tribo de Benjamim, filho de Quis, denominado Saul, mediante o mandato divino. O profeta Samuel, agindo sob a vontade de Deus, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Assim, a nação passou a ser dirigida por um líder humano, marcando um capítulo significativo na sua trajetória. Saul destacava-se como um governante e guerreiro notável, possuindo grande beleza e estatura imponente. Aprovado por muitos, ele parecia ser o rei ideal, conquistando a confiança do povo com suas vitórias militares contra os inimigos de Israel. No entanto, sua aparente perfeição revelou-se frágil, pois Saul entrou em decadência ao cometer vários pecados diante de Deus. Ele ocupou sem autorização o cargo do profeta Samuel, realizando por conta própria o sacrifício que apenas um sacerdote tinha permissão para fazer. Desobedeceu a Deus ao poupar um rei e seus despojos, contrariando a ordem divina de destruir totalmente o povo amalequita, que era abominado por Deus. Esses pecados resultaram no julgamento de Deus sobre a vida de Saul, levando Deus a se arrepender de tê-lo colocado como rei de Israel. O último ato que culminou em sua queda foi quando Saul, desesperado, consultou uma feiticeira, buscando orientação divina que Deus já não atendia devido a seus pecados. Diante dessas transgressões, Deus ordenou ao profeta Samuel que buscasse um sucessor para o reinado de Israel. Seguindo as ordens divinas, Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono, mas nenhum deles atendia às especificações divinas. Davi, porém, não estava presente na ocasião, pois estava ocupado cuidando do rebanho de seu pai Jessé. Ao ser chamado Davi, o menor dos irmãos, foi confirmado por Deus como o escolhido para a sucessão do trono na presença de seus irmãos. A partir desse momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quanto ao rei Saul, Deus retirou sua benevolência do monarca, enviando-lhe um espírito maligno para atormentá-lo. Coincidentemente, a fama do jovem Davi, filho de Jessé, era conhecida na região por sua destreza musical. Por esse motivo, Davi foi escolhido para tocar sua harpa, e a música por ele executada tinha o poder de aliviar o sofrimento do rei Saul, afastando o espírito maligno. Consequentemente, Davi se aproximou do rei Saul, tornando-se seu pajem de armas real. As Sagradas Escrituras relatam um momento em que o povo de Deus enfrentou os filisteus em uma batalha, e entre os soldados inimigos destacava-se um gigante chamado Golias. Este último dos gigantes remanescentes na terra era temido por sua terrível força e impressionante estatura de cerca de 3,30 metros. Golias estava equipado com um capacete de bronze em sua cabeça. Vestia uma couraça de escamas pesando aproximadamente 57 quilos e carregava grevas de bronze em seus pés. Além disso, portava um escudo de bronze entre seus ombros e uma lança de ferro semelhante ao eixo de um tecelão, cuja ponta pesava cerca de 7 quilos. Os servos de Saul foram confrontados com a escolha de apresentar um guerreiro para enfrentar Golias em combate. O desafio do gigante persistiu por 40 dias e noites, durante os quais ele desafiava as tropas israelitas e blasfemava contra o Deus de Israel. Davi, enviado por seu pai Jessé para levar mantimentos a seus irmãos na batalha, testemunhou a situação. Davi convenceu Saul de suas habilidades, destacando que já havia enfrentado e derrotado um leão e um urso em tempos passados. Saul, confiando na coragem do jovem, emprestou-lhe sua armadura. No entanto, a armadura mostrou-se desajeitada e pesada para Davi. Optando por confiar no Senhor dos Exércitos, Davi recusou a armadura e escolheu enfrentar o gigante apenas com um cajado, uma funda e pedras pequenas. Davi lançou uma pedra com sua funda, atingindo Golias no meio da testa. Davi, corajoso,
retirou a espada de Golias e cortou-lhe a cabeça. O pânico se instaurou entre os filisteus ao perceberem que seu campeão havia sido derrotado. Davi ascendeu grandemente em renome por toda Israel, tornando-se o comandante do exército de Saul. Davi manteve uma grande amizade com Jonatas, filho de Saul, a quem ajudou em diversas situações. Saul já não contava com o conselho do falecido profeta Samuel, pois este havia partido desta vida e sido sepultado. Saul e seus filhos, incluindo Jonatas, entraram em uma batalha contra os filisteus. Infelizmente, durante o combate, os filhos de Saul foram mortos pelos filisteus, enquanto Saul viveu para testemunhar a trágica perda de sua prole. A história relata que a batalha tornou-se mais intensa para Saul, e temendo grandemente a captura pelos inimigos, ele solicitou a seu escudeiro que atravessasse-o com a espada para evitar ser capturado. No entanto, o pajem, tomado pelo medo, recusou-se a obedecer. Diante dessa recusa, Saul tomou sua própria vida, lançando-se sobre sua espada. Com a morte de Saul e seus filhos, Davi iniciou seu governo estabelecendo seu quartel-general em Hebrom, na região montanhosa, a cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Lá, ele reinou por 7 anos e meio sobre a tribo de Judá. Durante o reinado de Davi, Israel experimentou numerosas conquistas. Ele derrotou decisivamente os filisteus, os amonitas, os moabitas, os edomitas e os amalequitas, reestruturando e fortalecendo Israel. Apesar de ser considerado um homem segundo o coração de Deus, Davi não foi isento de pecados, incluindo o adultério. Seu envolvimento com Batseba, esposa de Urias, resultou em uma conspiração para a morte do soldado em batalha. Deus, desaprovando tais ações, proferiu um severo castigo a Davi, anunciando que a espada nunca se afastaria de sua casa e a violência seria uma constante entre sua própria família. Davi reinou sobre Israel por 40 anos, 7 deles em Hebrom e os restantes 33 em Jerusalém. A Bíblia relata que Davi faleceu em boa velhice, desfrutando de uma vida longa, repleta de riqueza e honra. Enquanto isso, Adonias, que havia tentado usurpar o reinado de seu pai, foi morto por seu irmão Salomão, o sucessor de Davi. Salomão, com sabedoria, assumiu o reinado de seu pai, trazendo paz e prosperidade a Israel. E então, o que acharam deste relato? Deixem seus comentários, pois suas opiniões são muito importantes para nós. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações.